Começamos hoje, né? A gente vai falar dos elementos que acabam trazendo a reconexão do casal, né? Assim, então, se você ainda não está inscrito, dá tempo ainda de se inscrever, né? Receber as lives, receber as aulas, a aula 1 e a aula 2 que foi liberada hoje. A aula 1 foi liberada na segunda, a aula 2 foi liberada hoje, a aula 3 vai ser liberada na sexta-feira e eu estou planejando aqui uma aula extra para domingo, tá? Vamos ver se vai ser legal, né? Se a interação de vocês for legal, a gente libera essa aula extra no domingo. Joia? Então, falando aqui, né, dos 7 elementos da desconexão do casal. O primeiro elemento, deixa eu só mostrar para vocês que bonitinho que ficou aqui o nosso mapa. Eu não sei como que eu viro, eu acho que é por aqui. Olha que lindeza que ficou o mapa da desconexão do casal, tá? Só para deixar com água na boca, quem tá cadastrado na semana da reconexão do casal pode baixar esse mapa, tá? Ter acesso, imprimir, circular, colorir, fazer o que quiser aí com o mapa da reconexão do casal, mas tem que estar inscrito, joia? Então, lá no mapa da desconexão do casal, a gente viu que existem 7 elementos que causam essa desconexão. O primeiro elemento é comunicação, né? E aí, explicando um pouquinho para vocês o elemento da comunicação, a gente tem algumas formas de nos comunicarmos, né? A gente tem uma forma agressiva, que é quando eu uso na minha fala um tom de voz mais agressivo, linguagem não verbal mais agressiva, né? Expressões corporais mais agressivas, né? Então, todos esses elementos atuam ali para que a minha comunicação seja uma comunicação mais agressiva, né? Quando vocês falam para mim assim, ai, Cris, nossa, meu marido é muito grosso. Nossa, Cris, meu marido é muito estúpido, né? Provavelmente vocês estão dizendo que o seu marido tem uma comunicação não assertiva, agressiva. Um outro tipo de comunicação que existe é a comunicação não assertiva passiva. É aquela pessoa, é o nosso tatu. Lembra do homem tatu? Que aqui a mulher tá ali, ó, maritaca, maritaca, maritaca. E o homem tatu embota, né? Vem aqui pra dentro e prefere não falar, e prefere não conversar, e prefere não interagir, né? Então ele se embota nele mesmo e ele não fala o que ele tá sentindo. Ele não fala do desconforto que ele está tendo, ele não compartilha, né, o que ele está sentindo, ela também, tá? Às vezes chega um momento em que o casal tá tão desconectado que nem a mulher tem energia mais para conversar. Nem a mulher quer mais tocar nesse assunto que deixa ela tão chateada, né? E aí a comunicação desse casal, então, fica uma comunicação passiva, onde os dois ficam engolindo sapo. Ela se chateou, engole sapo. Ele se chateou, engole sapo, né? Qual que é o problema da comunicação passiva, gente? Tem jeito de alguém engolir sapo, engolir sapo, engolir sapo, e depois quando abrir a boca sai flor? O problema é que esses casais que têm essa comunicação passiva e não pacífica, tá? Passiva. Eles ficam ali engolindo o sapo um do outro, né? Não conversam, não expõem o que eles estão sentindo e quando abrem a boca, sai sapo. Não tem jeito de ser diferente, né? Então, é muito comum um casal passar de uma comunicação passiva para uma comunicação agressiva. Conseguem entender, né? Então, esses são os 2 grandes erros e problemas da comunicação do casal. A passividade e a agressividade, né? Enquanto que uma comunicação interessante, né, seria uma comunicação assertiva, onde eu tenho a liberdade de dizer ao outro o que está me machucando, o que está me ferindo, como eu tenho me sentido, sem acusar o outro, né, sem agredir o outro, sem trazer esse clima de briga, de DR, de discussão para o relacionamento, tá? Então, a gente tem 7 elementos para falar, esse é só o primeiro, né? Mas para vocês começarem a entender que tipo de comunicação eu tenho com o meu parceiro ou com a minha parceira. É uma comunicação mais passiva, onde eu engulo o sapo? É uma comunicação assertiva, onde eu consigo
colocar, né, de uma forma a exercer o meu direito da comunicação sem prejudicar o direito do outro? Assertiva ou é uma comunicação agressiva? Esse é o nosso primeiro elemento do mapa da desconexão do casal. O nosso segundo elemento é a sintonia de amor. Existem, gente, 5 formas que nós podemos expressar o nosso amor e 5 formas que nós conseguimos entender, escutar o amor do outro por nós, tá? E nem sempre a forma como eu expresso meu amor, como eu transmito meu amor para o outro, é a mesma que eu me sinto amada, que eu compreendo o amor do outro por mim, tá? E quais são essas 5 formas? Contato físico, andar de mãos dadas, fazer carinho, ver uma série junto bem encostado, relacionamento sexual, né? É uma forma de expressar o meu amor pelo outro, né? Com o toque físico. Joia? Também temos palavras de afirmação. Então, quando eu uso, né, a palavra de afirmação, eu te amo, você é importante para mim, como é bom ter você na minha vida, né? Ai, que bom que a gente conseguiu esse momentinho para estarmos juntos. Quando eu uso palavras de afirmação, né, ou quando eu expresso meu amor com palavras de admiração, eu estou dizendo do meu sentimento pelo outro, eu estou dizendo da minha admiração pelo outro. Se eu escuto palavras de afirmação, eu tenho muita necessidade de escutar o que o outro sente por mim. Eu tenho muita necessidade de escutar que eu sou amada. Eu tenho muita necessidade de escutar um elogio, por exemplo, né? Se essa é a minha forma de me sentir amada, de escutar amor. Joia? Uma outra forma são expressões materiais, né? Onde eu materializo o meu amor, independente do preço que esse material tenha, né? Pode ser uma caneta, um chaveiro, um bloquinho de anotação ou qualquer outra coisa, uma lixa de unha, né? Mas olha, eu tava passando numa feirinha de artesanato e vi essa lixinha de unha aqui, ó, pintada, lembrei de você, né? Então, eu materializo o meu amor pelo outro, tá? Essa é uma expressão que a gente chama de presentes, independente do valor que esses presentes tenham. E se eu escuto presentes, eu gosto muito de receber isso de volta, de receber isso em troca. Tem uma história interessante que aconteceu ontem, hoje é segunda-feira. Presentes é uma das minhas linguagens do amor, que eu escuto. E aí o nosso personal mandou, esse mês de junho é aniversário dele, aí ele fez uma promoção de que os alunos que não faltassem nenhuma aula, né, nenhum treino esse mês inteiro de junho, no final do mês ia ganhar um presente. E aí na segunda-feira, gente, não, foi hoje essa história. Acordei e falei assim, nossa, hoje o meu dia tá cheio, né? Um monte de coisa, uma atrás da outra. Ai, eu acho que vou ficar aqui dormindo mais um pouquinho, aproveitando que o Bernardo não acordou. Aí eu lembrei, falei assim, peraí, não começou a promoção lá do Eric, né? De ganhar um presente? Ah, cara, 45 minutinhos só, né? Vamos levantar dessa cama, vamos lá, né? Então, esse presente, essa possibilidade do presente acabou me motivando, me mobilizando, por exemplo, para praticar uma atividade física. Por quê? Porque presente é uma forma como eu me sinto amada, admirada, querida, entendem? Né? Uma outra forma da gente expressar o amor pela outra pessoa é fazendo coisas para ela ou por ela, que a gente chama de atos de serviço. Quando eu faço a comida favorita, a sobremesa favorita, quando eu ajeito a cama do jeitinho que ele ou que ela gosta, quando eu resolvo alguma documentação, quando eu marco um médico, quando eu acompanho a um médico, são formas de mostrar o meu amor através de atos de serviço. E se eu escuto atos de serviço, eu gosto muito dessas manifestações, né? Que preparem um jantar especial para mim, que preparem a minha sobremesa, né? O que
enfim, que me sirvam de alguma forma, que me façam uma massagem, né? No caso da massagem, a gente tem o ato de serviço e o contato físico juntos, né? Então são duas linguagens aí em uma, né, em um ato só, né? Então, o ato de serviço sou eu agradar o outro, né? Sou eu fazer algo que o outro vai gostar. Ou, ao contrário, quando eu me sinto amada pelos atos de serviço, eu faço muita questão e eu me sinto muito amada quando eu vejo um esforço do outro em me agradar. Quando eu vejo um esforço do outro em fazer algo por mim, em resolver algo por mim. Joia? E por último, mas não menos importante, até é uma das minhas principais linguagens do amor também, tempo de qualidade, tempo de interação. Não apenas passar tempo junto, mas passar um tempo interagindo, compartilhando. Às vezes o casal passa o final de semana inteiro juntos, né? Vão viajar e passam ali 10 dias juntos, mas a sensação é que ficaram poucos minutos os dois. Poucos minutos de interação. Ai, Cris, a gente vai pra praia. Nossa, menina, ele começa a beber de 8 horas da manhã, vai até 11 horas da noite. Tá na praia, tá bebendo, né? Só fica ali com os amigos, ou fica no canto dele sozinho, ou a gente vai pra praia e ele fica em casa bebendo, né? A gente vai visitar uma feirinha e ele fica em casa bebendo, por exemplo, né? Então, passaram 10 dias juntos com minutos de interação, né? Se eu sou uma pessoa que eu falo com tempo de interação, eu sou aquela pessoa que gosto muito de visitar as outras pessoas, principalmente aquelas que estão doentes, por exemplo. Eu sou aquela pessoa que dou o meu tempo mesmo, né? Para escutar o outro, para aconselhar o outro, para ouvir um amigo, uma amiga que não tá legal, que tá passando por alguma dificuldade, né? E se eu escuto com tempo de interação, eu faço muita questão desses momentos. Eu gosto muito de um piquenique, por exemplo, né? Eu gosto muito de uma DR. Olha o problema que tem nisso. Já vou entrar aqui, tá? Eu gosto muito de uma DR, porque ali durante uma DR, apesar do sentimento ser negativo, mas é um momento em que eu tô escutando e tô sendo escutada. Consegue entender o tempo de qualidade aí, né? E aí, quando essas linguagens, né, quando essas expressões de amor, elas estão dessintonizadas, ou seja, eu tô falando muito uma linguagem que o Thiago não escuta, que não é a linguagem que faz com que ele se sinta amado. Às vezes eu tô fazendo um esforço danado para estar expressando meu amor, meu carinho, minha admiração por ele, por exemplo, e para ele não tá fazendo nem cosquinha. Ou a recíproca é verdadeira, né? Por exemplo, eu, Cris, palavras de afirmação é uma das minhas últimas linguagens. Por incrível que pareça, dizer, né, que me ama, me elogiar, por incrível que pareça, não é uma coisa que enche meu tanquinho do amor. Então, o Thiago, por exemplo, ele me chama, né? Um dos meus apelidos mesmo é linda, linda, ô linda, branca, linda, né? Pra mim, ele falar branca, linda ou Cris é muito parecido. Eu consigo aguçar os meus ouvidos e entender ali no branca, né? Uma palavra amortecedora, uma forma carinhosa de se referir a mim, né? No linda, uma forma carinhosa de se referir a mim. Mas não é todas as vezes que ele me chama de linda que eu me sinto elogiada, conseguem entender, né? Não enche o meu tanquinho do amor necessariamente. Então, às vezes, a gente tem um desalinho mesmo nessas formas de expressar amor, né? Conto sempre que no início do nosso casamento o Thiago trabalhava viajando e na sexta-feira eu tinha uma função. Eu trabalhava de manhã, né? Eu atendia a manhã inteira e aí eu almoçava na rua porque eu passava no mercado, eu passava no frigorífico, né? No açougue. Eu ia para casa, eu limpava a casa, eu começava a fazer um jantar, porque ele chegava por volta de 5 e poucas, 6 horas. E então era uma função para a casa estar limpa, cheirosa, gostosa, aconchegante quando ele chegasse, né? E tinha uma comidinha gostosa, a preferida dele, preparada, quentinha. Um esforço danado. Thiago chegava e
a linguagem do amor dele é palavras de afirmação, que ele escuta, né? Palavras de afirmação e contato físico. Então ele ficou a semana inteira fora, recém-casados, óbvio que ele queria contato físico, né? E muitas vezes eu tava cheirando bife acebolado e batata baroa. Vocês estão entendendo? E muitas vezes eu acabava cedendo, por exemplo, a gente ia namorar, só que eu ficava chateada, porque, poxa vida, meu purezinho de batata baroa que tava quentinho, fresquinho, agora eu vou ter que requentar. O meu bife acebolado que tava ali, ó, suculento, agora deve estar igual uma borracha. Então, a gente precisou realinhar as nossas linguagens do amor, entendem? Então agora, quando ele me falou, olha, Cris, para mim é muito mais importante que você esteja me esperando, né, para estar comigo, do que a comida pronta. Eu amo a sua comida, mas vamos deixar para fazer no sábado, no domingo, né? Na sexta-feira eu quero estar com você, a gente pede alguma coisa, a gente sai para jantar, né? Não tinha pandemia na época, a gente sai para jantar. E assim nós fizemos. Então, a minha sexta-feira passou a ser, por exemplo, eu ia trabalhar, né? Almoçava na rua e eu ia fazer unha, depilar, bater perna na rua, que é uma coisa que eu adoro fazer. E quando dava ali umas 4 horas, por exemplo, eu ia para casa, tomava um banho, me preparava, ficava cheirosinha, macia, né? Esperando ele chegar, ficávamos juntos, depois nós saíamos para jantar ou a gente pedia alguma coisa para ficar mais um tempinho juntos. Entendem a importância de sintonizar essas linguagens? Às vezes a mulher passa o dia inteiro arrumando a casa. E aí ela fala assim, Cris, o que eu faço por esse homem? Cara, eu lavo a roupa dele, eu passo a roupa dele, eu deixo a roupa dele cheirosa, eu faço a comida que ele gosta, eu arrumo a cozinha, minha casa tá sempre um brinco, os meus filhos estão sempre arrumadinhos, sou eu que marco o médico pra ele, sou eu que faço tudo e ele é incapaz de me fazer um carinho. Conseguem entender o desalinho? Essa mulher tá falando atos de serviço e ela tá exigindo, ela escuta contato físico, por exemplo, tá? E aí, às vezes, esse homem enche ela de presentes. Porque, olha, me enche de presente. Meu telefone é de última geração. Se eu falo que eu tô precisando de uma bota, no outro dia a bota tá lá. Se eu falo que o batom da fulana é bonito, ele vai lá e pergunta qual que é o batom da fulana e compra o batom que eu achei bonito pra mim. Então ele me enche de presentes, mas tudo que eu queria era um carinho. Entendem? Como que essa dessintonia na expressão de amor pode gerar conflitos e desconexão do casal? Esse é o nosso segundo elemento. Nosso terceiro elemento, resolução de problemas. Muitos, para não dizer todos, tá? Muitos casais desconectados estão com problemas na resolução de problemas. São casais que ficam ali, ó, patinando no problema, discutindo o problema, mas são incapazes de encontrar uma solução para ele. Eles discutem, por que você faz isso, por que você faz aquilo, porque quando você faz isso eu fico chateada, e porque quando você faz aquilo, e ficam ali sapateando em cima do problema, sem um viés de resolução do mesmo. Nós vamos falar sobre isso. Não, na verdade, já dá pra gente falar aqui, né, que são os 3 primeiros elementos da reconexão que a gente conversou, né? As pessoas vão para um diálogo, né, onde 2 irão falar, por exemplo, quando... Peraí, deixa eu só ler um comentário. A rainha e o rei não passaram desapercebidos. A rainha protege o rei. Boa conexão na relação. Que bacana. Então, o casal fica patinando no problema quando, por exemplo, eles não têm clareza de onde querem chegar. Eles não têm clareza de qual seria uma resolução bacana para aquele problema. O casal patina no problema quando eles tentam trabalhar unanimidade, 100% de satisfação. Vai ficar só na DR, vai ter cada vez mais conflito, vai ter cada vez mais desconexão. Primeiro, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Eu quero resolver esse problema. Eu não quero ficar patinando, discutindo sobre isso. Eu tenho que conversar com ele sobre isso, né? Muitas vezes eu falo, não é conversar.
Você tem que resolver essa questão com ele. A conversa é um método. Vocês entendem? Que muita gente utiliza a conversa como o fim. E aí conversa, discutem, se agridem, e aí acabou. Por quê? Porque a utilidade última da conversa é a conversa. Mas isso está errado. A conversa é um método e não a finalidade. Entendem? O diálogo é um método e não a finalidade. Então eu preciso ter clareza de que problema eu quero resolver. Eu preciso abrir mão da unanimidade. Dificilmente um casal com vivências tão diferentes, né? A Cris aqui, com as experiências dela, com as vivências dela, com os relacionamentos dela, com o que ela aprendeu com o pai e mãe, né? E o Tiago aqui, com as vivências dele, com as experiências dele, com os relacionamentos anteriores, com o pai e a mãe que ele teve. Dificilmente vai haver um problema que vai ser unânime para as duas partes. Conseguem entender? Dificilmente a gente vai resolver um problema que vai trazer 100% de satisfação para a Cris e 100% de satisfação para o Tiago. Então aqui o casal precisa trabalhar consenso. Consenso é uma média de 60% de satisfação para os dois lados. Então eu abro mão de 40% da minha vontade, da minha necessidade. Meu parceiro abre mão de 40%, cede, né? 40% da satisfação dele e a gente consegue encontrar um caminho do meio, né? Uma situação ali que eu não tô plenamente satisfeita, ele também não, mas que a gente vai conseguir promover essa reconexão, né? Eu vou entender que ele tá cedendo, ele vai entender que eu estou cedendo, e aí a gente vai... Bom, se ela tá cedendo é porque ela gosta de mim, né? Ela não quer criar problemas comigo, então ela quer ficar bem comigo. Tá bom, vou ceder também. Olha, se ele tá cedendo é porque ele gosta de mim, é porque ele quer ficar comigo, é porque ele não quer problemas comigo. Tudo bem, eu vou ceder também. Entendem? Reconexão. Tá? Outros elementos. Esses aqui foram os 3 principais que a gente falou na aula de hoje, né? Comunicação, sintonizar as expressões de amor, porque às vezes eu vou estar aqui, ó, suando a camisa pro meu esposo, né? Se sentir amado e ele não vai estar se sentindo amado. Ou, às vezes, ele tá se esforçando e eu não reconheço amor naquele comportamento dele, tá? E na resolução de problemas. Para resolver um problema, eu preciso ter clareza de que problema eu tenho, né? Isso também é uma outra questão interessante. Deixa eu contar um caso para vocês. Uma paciente minha virou para mim e falou assim: nossa, Cris, olha, eu odeio que o meu marido beba. Eu odeio que o meu marido beba. Inclusive, a gente vai ter uma aula a mais, né? Nessa próxima versão do Metendo a Colher, a gente vai adicionar uma aula, uma dinâmica e etc. sobre vícios, porque a gente percebeu que vício em bebida, em pornografia, em jogos, tem sido um problema bastante frequente entre os casais. Então esse foi um relato, né, de uma paciente, não uma aluna do Metendo a Colher, mas enfim, ela falando: Cris, eu odeio que o meu marido beba. Nossa senhora, detesto. Beleza, ficou essa informação ali na primeira sessão. Na segunda sessão, ela vira pra mim e falou assim: ai, fim de semana foi uma delícia, né? Tomamos uma cervejinha, eu e ele. Ai, foi muito gostoso. Isso no sábado, né? No domingo, Cris, você acredita que ele cozinhou pra mim? Ele fez uma massa, nós tomamos um vinho. Uai, mas peraí. Você não odiava que seu marido bebesse? Não era isso que ela tinha falado? Né? Eu odeio que meu marido beba. Então, às vezes, ela vai vir com uma resolução de problemas para mim, no caso, né, para terapia. Cris, eu odeio que meu marido beba. E ali eu vou sugerir uma visita ao psiquiatra, entrar com um medicamento para controlar o impulso, fazer psicoterapia, sei lá, né? Eu vou pensar em resoluções baseadas no eu odeio que meu marido beba. E aí, na verdade, quando a gente foi conversar e aprofundar um pouco mais, a questão não era que o marido bebesse. Era quando o marido bebia,
na presença dos amigos, porque, segundo ela, ele virava o bobo da corte. Os amigos riam dele, faziam chacota dele, e isso a incomodava demais, né? Porque ela estava sóbria e ela sentia esse momento como um momento como se fosse de humilhação dele, né? E ela odiava isso. Então ela não odiava que o marido bebesse. Tanto que, se fosse com ela, tava tudo bem. Se fosse com ela e com convidados dela, né? Tava tudo bem, né? Mas se fosse com ela e com os amigos dele, que ela entendia, né? Que faziam dele o bobo da corte, por exemplo, esse era um problema. Então, se a gente não tem claro qual é o problema, às vezes a gente vai ficar discutindo por uma coisa que não faz sentido e a outra pessoa nem vai entender. Vocês imaginam num final de semana, né? A mulher brigar, porque eu odeio que você beba, detesto que você beba. Você é um bobo de ficar bebendo, sei lá. Eu odeio esse cheiro, não vai dormir comigo hoje. Faz um banzé. No outro final de semana, toma cerveja no sábado e toma um vinho no domingo. Ué, peraí, vocês estão entendendo? O quanto é importante definir qual é o problema do casal? Então, esse é o primeiro ponto, a clareza, né? O segundo ponto é juntar, colecionar argumentos. Não argumentos de acusação, né? Mas, por exemplo, olha, fulano, eu percebi, né? Tanto que foi uma das formas que a gente pediu, que a gente orientou, né? Para ela conversar com ele. Fulano, sabe o que eu percebi? Que o problema não é você beber, como a gente vem brigando há tantos anos, há tanto tempo. O problema nem é beber com os amigos, porque com fulano e cicrana, com fulano e fulano, eu não me importo, eu bebo também, a gente tem momentos alegres, é tudo de bom. O problema é quando você bebe nesse grupinho de amigos específico. Porque eu sinto, né, o seu comportamento muda, você faz muito mais palhaçada, você se coloca numa posição ali de bobo da corte. Não entenda como algo pejorativo que eu tô dizendo, mas o seu comportamento fica muito mais brincalhão, palhacento e etc. E vira a chacota da vez. Só que para você isso pode estar tudo bem, mas eu sinto que como se fosse um processo de humilhação. Aí o casal vai conversar, por exemplo, e às vezes ele vai falar assim: meu amor, ali com aqueles meus amigos é um dos momentos mais prazerosos da minha vida. É quando eu consigo fazer as minhas piadas. É quando eu consigo ter a liberdade. É quando eu volto a ser criança, porque eu fui uma criança muito alegre e aonde eu chegava tinha gargalhada. Eu adoro esse momento com os meus amigos. E aí vai ter que imperar, então, o consenso. Entendem? Tipo, quando a gente sai com esses amigos, eu me sinto muito incomodado quando você bebe, mas é um dos maiores prazeres da sua vida. Vamos tentar um meio do caminho? Uma quantidade de cerveja, por exemplo, né? De cerveja ou de bebida alcoólica, qualquer que seja, né? Vamos tentar um horário pra gente poder encerrar e vir embora, né? Vamos tentar uma frequência do tipo, uma vez que a gente encontrar, você bebe à vontade, a outra vez que a gente encontrar, você não bebe ou não bebe à vontade, né? A próxima vez você bebe, a gente vai abrir mão e vai trabalhar o consenso. Joia? Outros elementos da desconexão, as lentes emocionais embaçadas, a gente vai falar mais sobre isso na nossa live de amanhã, tá? Que são os outros 4 elementos da reconexão, da live de amanhã não, live de sexta, desculpa, tá? Que amanhã a gente vai escolher o tema da live de amanhã aqui ainda, tá? Hoje ainda a gente vai escolher juntos aqui o tema da live de amanhã. Lentes emocionais embaçadas, e aí isso aqui tem a ver com distorções cognitivas, tem a ver com comportamentos dos nossos pais que a gente acaba repetindo, tem a ver com vícios emocionais que a gente foi construindo ao longo da nossa história. A gente fala sobre isso na sexta, tá? Realinhamento, um realinhamento de expectativas, realinhamento de planos, porque um casal desconectado passa a ter vida paralela. Eu tenho a minha rotina, eu tenho os meus horários, eu tenho os meus planos, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha vida e ele, os planos dele, o dinheiro dele, a rotina dele, né? E aí nós vamos desconectando, vivendo essa vida paralela cada vez mais, né?
Libido e sexualidade. Isso é uma coisa interessante. Não tô falando de sexo. Não tô falando de penetração. Tô falando de libido, amor erótico e sexualidade. Não é sexo. Sexualidade é um conjunto de coisas. O sexo tá incluído nessa caixinha, né? Mas sexualidade são as minhas crenças com relação a sexo. São as minhas crenças com relação a prazer. São as minhas crenças com relação ao meu corpo. São as minhas crenças com relação à intimidade que eu tenho com o meu marido. São as minhas... É um conjunto de situações, né, que a gente chama de sexualidade, entendem? E onde sexo faz parte disso e libido também. Na live de sexta, a gente vai aprofundar. Na aula de sexta, né, a nossa terceira aula, eu vou falar bastante disso e a gente vai aprofundar também na nossa live, tá? Aqui nós vamos falar, por exemplo, da diferença do amor erótico e do amor fraterno, né? Chegou uma caixinha de perguntas hoje sobre isso, né? De que o amor fraterno é muito grande. Olha, ele diz que gosta muito de mim como pessoa, como mãe, que ele me admira como mulher, como profissional que eu sou, mas que não existe mais química, né? Que não existe mais interesse sexual. Esse homem disse que o amor fraterno dele é muito alto e o amor erótico tá muito baixo. Ah, Cris, então já era, né? Não era. Tá? Existe a possibilidade da gente recuperar amor erótico entre um casal que já sentiu amor erótico um pelo outro. Então, existe a possibilidade do amor erótico ser reavivado, reanimado. A gente conversa melhor sobre isso na nossa aula 3 e também na nossa live de sexta, tá? E o 7º elemento que causa desconexão do casal: interferências. A gente falou de uma ontem, né? As interferências familiares causam brigas, conflitos, cara feia, o casal desconecta. E além disso, os vícios, como a gente citou aqui hoje, né? Pornografia, celular, jogos, bebida, né? São essas interferências que acabam causando também a desconexão do casal. Os amigos, né, as más influências, né, é um amigo solteiro, é um primo que mesmo casado vive indo pra balada, ou quando ele tá com os amigos, ele muda muito o comportamento, né, então todas essas questões aí, de interferência dos amigos no relacionamento, dinheiro, o que era para potencializar um casal, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, eu tenho uma produção de grana e eu me caso com o Thiago que tem uma produção de grana, era pra gente somar essa produção de grana e nós dois crescermos juntos, né? Mas dinheiro é um dos principais problemas entre os casais, né? Os casais não sabem como organizar as finanças. Como é que a gente faz? Põe tudo junto? Tudo é de todo mundo, cada um gasta. Como é que a gente vai fazer para organizar, né? É tudo dividido, meio a meio? Conta de luz deu R$200. R$100 você paga, R$100 eu pago. Mas você ganha 3 vezes mais que eu. É justo eu pagar R$100 na conta de luz? A gente vai também conversar sobre isso, tá? Se é proporcional, por exemplo, eu ganho o dobro do meu marido. Então eu vou pagar proporcionalmente o dobro das contas de casa, né? As contas de casa deram R$3.000, ele vai pagar 1.000, eu vou pagar 2.000, por exemplo. Então, qual é a maneira ideal de lidar com o dinheiro, né? De lidar com as finanças do casal? E também, como uma interferência, a questão da pornografia, né? Que é uma demanda que eu recebo demais, tanto em consultório quanto aqui pelo Instagram também, né? O vício em pornografia que acaba dificultando essa reconexão do casal, né? Atrapalha muito, por exemplo, na libido mesmo, né? E na sexualidade do casal, na sensação de ser amado ou de ser amada, né? Então causa um monte de problemas também, um monte de prejuízos. Deixa eu voltar aqui nas perguntas de vocês. Que eu fui passando. Como se identifica o sentimento de carência do sentimento de amor? Ah, muito legal. Isso aqui, né? Cris, quando que eu vou saber que é carência e quando eu vou saber que é amor?
A carência, o foco é em mim, é satisfazer a minha emoção. Eu estou desconfortável e eu queria que tivesse alguém do meu lado. Tem vezes que eu pergunto para alguns pacientes, né, tipo assim, tá, mas você queria que o João tivesse ao seu lado, te fazendo companhia, ou você queria uma companhia que podia ser do João ou do Gilberto? Ah, não, eu acho que eu penso no João porque eu estava acostumada com o João, mas eu queria alguém do meu lado, eu queria ir pro cinema com alguém, eu queria receber um carinho de alguém. Isso é carência. O foco tá em mim, né? Eu quero satisfazer o meu prazer, eu quero tirar essa angústia de estar sozinha, por exemplo, né? Eu quero ter alguém do meu lado para eu não ficar sozinha pro resto da vida. Isso é carência. Amor, né? Algumas vezes, por exemplo, eu já vi, né, casais que acabaram terminando mesmo existindo amor. Mesmo havendo, né, uma ligação sentimental forte entre eles. Hoje eu estava conversando com uma paciente muito querida e ela me trouxe um insight brilhante de uma conversa, né, dela. Falando assim, existe o amor da sua vida e existe o amor para a sua vida. Muitas vezes o amor da sua vida não é o amor para a sua vida, porque o amor da sua vida é uma pessoa, por exemplo, mulherengo, né? Ou que tem uma compulsão sexual. Às vezes o amor da sua vida tem vício em alguma droga, tem algum comportamento que não converge com os seus valores. Então, apesar de existir amor, por exemplo, ele não é um amor para a sua vida. E existem algumas pessoas que você gosta muito, você preza muito, né? Existe sim um interesse sexual, mas que você sabe que numa escala de amor ou de paixão, ela tá aquém daquela que você já amou mais um dia, digamos assim. Mas que essa é o amor para sua vida, que te dá tranquilidade, estabilidade, segurança, né? Que você consegue progredir na vida, né? Então eu achei isso muito interessante, né? Aí voltando aqui, fazendo o link com a questão da carência, né? Então, a carência, eu foco em mim. Eu quero acabar com o meu medo, com a minha angústia, com a minha solidão, né? E o amor, muitas vezes, é inclusive deixar o outro ir, porque assim ele vai ser mais feliz e eu também. Joia? O que devo fazer para não chegar a esse ponto da relação? Promover, Paula, a reconexão entre vocês, tá? Na verdade, na nossa aula 1, eu expliquei que é um processo, né? Que não existe, um casal conectado nunca vai se desconectar? Claro que vai. E um casal desconectado já era? Claro que não. Ele pode se reconectar, né? Quanto antes a gente perceber que a desconexão tá acontecendo e a gente promover a reconexão, melhor. Né? É igual cola mesmo, né? Quando a gente vê que tá soltando, se a gente vai lá e passa a mão de novo, ela fica mais grudadinha. Se eu deixo um tempo a cola descolando, começa a grudar poeira, e aí é mais difícil da cola pegar novamente, né? Dela grudar novamente, né? Então, na verdade, é um processo de desconecta, reconecta. Desconecta um pouquinho, reconecta. Desconecta um tantão, reconecta novamente, né? Então, é um processo que a gente vai construindo, tá? E se só um ceder por anos? Aí, Flávia, acontece um mecanismo que toda relação, né, de relação mesmo, relação afetiva, na verdade, em toda relação humana, mas colocando aqui para o casal, ela é uma relação que ela precisa de um senso de equilíbrio, tá? Então, esse equilíbrio, inclusive, né, ele acaba formando aqui o símbolo do infinito, né? Que é quando eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo ou tomo, né? Eu dou, eu recebo ou tomo, tá? Um dia eu explico essa questão aqui do equilíbrio pra gente não desfocar. E aí, quando só um cede, eu dou, não recebo ou tomo na mesma proporção. Eu dou, não recebo ou tomo na mesma proporção. Chega um momento que a pessoa que tá aqui só cedendo, só dando de si, ela fica
sedenta pelo reequilíbrio. E aí ela exige desse outro de alguma outra forma, tá? Financeiramente falando, no tempo, no cuidado, nas reclamações, né? Então essa pessoa que se sente injustiçada, de estar sempre dando, de estar sempre cedendo, ela fica buscando reequilíbrio. Opa! Tô te dando 20, tá voltando 10, tô te dando 20, tá voltando 10, eu tô me sentindo muito em déficit. Reequilibre isso aí. Me dá aqui, ó, o seu carinho, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu cuidado, o seu ouvido. Vem cá. Entende? Né? Então, foi até interessante você falar disso, né? Que também é um problema na resolução de problemas. É um casal que não consegue ter uma resolução efetiva de problemas. Vício em celular é pior, não suporto realmente. Celular é um problema sério, né? Como vocês estão dizendo. Ó, acontece comigo, ele sai com os amigos, dá vexame, né? Tem a ver, beber e virar o bobo da roda é ruim mesmo. Passei por isso no meu relacionamento em 2019. Então, muitas pessoas se identificaram com esse exemplo que eu dei, né? Do parceiro ou da parceira sair e virar o bobo da roda, né? Cris, você arrasa, obrigada. A live de ontem sim está disponível aqui e as aulas também, tá, gente? Então, para vocês acessarem as aulas, obrigada, lindezas. Para vocês acessarem as aulas que já estão disponíveis, a aula 1, a aula 2, a aula 3, a gente libera na sexta-feira de manhãzinha, tá? Semana da reconexão. Enquanto eu faço uma pose para foto, que a Cris está aqui me pedindo, eu vou pedir para vocês mandarem aqui sugestões para nossa live de amanhã. Quem escolhe o tema é você, como a gente disse, né? Então me mandem aqui o que vocês querem de sugestão para a live de amanhã, tá? Enquanto isso, eu recebi aqui algumas perguntas. A falta de consenso, de entrar num acordo e cumprir aquilo que foi combinado. Ah, legal, isso aqui acaba gerando muito desgaste, né? Peraí, eu falei que era pose para foto e não paro de falar, né, Cris? Deixa eu tirar os comentários momentaneamente. Só não sei fazer isso. Aqui. Peraí. Foi? Ligando. Primeira sugestão aí, ciúmes. Deixa eu anotar aqui pra gente fazer a contabilidade. O que vocês querem pra live de amanhã? Ciúmes. O que mais? Na live de anteontem, né? Ficou na votação também a parte financeira do casal, né? Pode ser também uma coisa que a gente vai conversar. Alguma interferência, ó, vida financeira e relacionamento. Legal a gente conversar sobre isso também. Infidelidade. Mais um voto para ciúmes. Mentiras e finanças. Aí eu vou colocar aqui vida financeira e relacionamento mais um, tá? Finanças, oba! Esse tema tá quente, hein, gente? Ciúmes, esse também é tão legal. O que mais vocês querem? Infidelidade. Ai, meu Deus, vocês não vão empatar um negócio de novo não, né, gente? Divisão financeira, finanças... Falta de confiança, que tem um pouquinho a ver com essa questão dos ciúmes também. Falta de diálogo, falta de importada. Ciúmes. Fabi, a questão da comunicação, eu fiz uma live na sexta-feira passada, que tá salva aqui também, tá? Então, dá uma olhadinha lá, que tem uma live bacana sobre 5 pontos importantes para você transformar a sua comunicação com seu parceiro, tá? Gente, vou pegar aqui os 2 mais votados por enquanto. Ciúmes ou vida financeira e relacionamento? Quem ama trai. Essa daí é boa também, né? Quem ama trai. Vocês sabiam que quem ama trai? Verdade. É uma crença que se me traiu não me ama. Isso é uma crença que a gente tem. Na verdade,
Não é assim que as coisas acontecem. Deixa eu jogar uma outra bomba aqui. É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ah, falei, pronto. Financeira. Então, beleza. A live de amanhã é sobre vida financeira e relacionamento, tá? Quem sabe, então, no sábado ali, a gente volta falando, então, sobre essa questão dos ciúmes ou da traição. Combinado? Amanhã, então, vida financeira e relacionamento. Joia? Será que existe uma forma adequada da gente organizar as finanças do casal? Qual que é o mais adequado? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Joia? Me deem feedback das aulas, do que vocês estão achando, né? Como eu já venho dizendo, a Semana da Reconexão foi preparada com muito carinho, com muito cuidado. Então, feedback de vocês, do que tá fazendo sentido, do que vocês gostaram, do que vocês não entenderam. Isso aí é muito importante para a gente aprimorar mais ainda, né, a Semana da Reconexão do Casal e ir recheando de coisas boas para continuar ajudando vocês e para ajudarmos outros casais também. Joia? Se tiver amiga, acabou o dinheiro, acabou o amor, será? Essa é boa, hein? Cris Alves, o tema da live de hoje pode ser isso. Acabou o dinheiro, acabou o amor? Coloca uma interrogação lá para mim. Eu te mando, tá? De como que vão ser as questões da live de amanhã. Então, me deem feedback do que vocês estão achando e convidem as amigas, os amigos, os casais para participarem da nossa Semana da Reconexão também, que ainda dá tempo. Daqui a pouco, acabou a Semana da Reconexão, as aulas saem do ar e aí a gente não tem mais como acessar esse conteúdo, tá bom? Dinheiro não traz felicidade. E essa também é boa. Vamos falar sobre isso também. Dinheiro traz felicidade? Já tô aqui, ó, maquinando o que a gente pode conversar. Lindezas, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Depois volta lá na aula e deixa o seu feedback pra mim, tá? Isso é muito importante pra mim, pra eu saber o que tá fazendo sentido pra vocês, o que tá sendo compreendido por vocês, o que tá ficando dúvida pra vocês. Então, por favor, me deem um feedback lá também. Joia? Beijo, gente. Boa noite.